dar sequência a nossos estudos bíblicos. Vamos estar lendo o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Está escrito assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. O tema da nossa série de mensagens é a respeito de agradar a Deus. Nós já temos meditado, observado pela palavra de Deus que o objetivo da nossa vida é agradar a Deus. A nossa missão principal é agradar a Deus. A nossa salvação está em agradar a Deus. Quando Jesus, em vários dos seus ensinos, diz: Vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Quando ele cita a palavra benditos de meu Pai, ele está justamente se referindo àqueles que recebem o testemunho do Pai de que o tem agradado. Aqueles que agradam a Deus pela fé, aqueles que agradam a Deus pelas obras, agradam a Deus pelo amor, principalmente acima de tudo, são os benditos, benditos de meu Pai, porque recebem uma palavra de graça, uma palavra de aprovação. É o mesmo que está na escatologia, em Daniel, quando ele se refere à sentença de Deus, Deus pronunciando a sentença a respeito de cada pessoa, todos recebendo a sua determinação, o juízo final que está no livro de Deus. E essa determinação final, essa sentença, é justamente agradou a Deus ou não agradou a Deus. Se agradou a Deus, é bendito, recebe uma bênção, recebe uma palavra abençoadora, recebe a palavra da vitória, recebe a declaração da salvação de Deus, recebe a promessa, recebe a sentença, a justiça, o juízo final, dando a ele lugar com Deus, lugar na presença de Deus, habitar com Deus eternamente. Por outro lado, Jesus, em vários textos da palavra de Deus, refere-se, por exemplo, àqueles que o viram com fome e não lhe deram de comer. Tive sede e não me deste de beber. E eles perguntam: Senhor, quando é que nós te vimos com fome, com sede, não te demos o de comer ou beber? E Jesus disse: toda vez que não fizeste a um destes meus pequeninos, a mim não fizeste. E ele diz assim: apartai-vos de mim, malditos. Ao invés de chamar vinde benditos de meu Pai, venham os que agradam, os que recebem uma palavra boa, uma palavra de bênção, uma palavra de escolha, uma palavra de aprovação. Ao contrário, Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque vocês não agradaram ao Pai, porque praticaram a iniquidade, porque não amaram o próximo, porque não socorreram o necessitado, porque não realizaram a obra de Deus, porque foram negligentes. Então a palavra de Deus é contrária, é
uma palavra que traz o mal. Quando Jesus se refere-se apartai-vos malditos, é porque a palavra para vocês é uma palavra de condenação, é uma palavra de reprovação. Não agradaram a Deus, não conseguiram agradar a Deus. E todo o processo que está ocorrendo hoje, quando Jesus, por exemplo, diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, poucos são benditos, poucos agradam a Deus. E é justamente a palavra que nós acabamos de ler. Em 1 Coríntios 10, versículo 5, está escrito assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então, nesta mesma proporção, Jesus está dizendo: muitos são chamados, mas poucos agradam a Deus a ponto de serem escolhidos por Deus pela sua conduta. Porque Deus é o dono da casa. E ele diz: aquele que pratica a iniquidade, aquele que pratica o mal, aquele que usa da mentira, não permanecerá na minha casa. Ele diz: apartai-vos de mim, vocês não vão entrar na minha casa. Quem está agindo desonestamente, quem está sendo mal para com o seu próximo, para com o necessitado, para com o que está enfraquecido, estão agindo covardemente, cruelmente, estão agindo com maldade, com dolo, estão prevaricando com a palavra de Deus diante de Deus, ao invés de realizar o bem, a vontade de Deus, o amor ao próximo, estão realizando o mal, praticando a iniquidade. Apartai-vos de mim, malditos. Vocês não vão entrar na minha casa. A casa é minha. Eu abro a porta. Eu deixo entrar. Eu convido para entrar na minha casa aquele que me agrada. Aquele que não procura me agradar, aquele que me desagrada, não entrará no meu repouso, não entrará no meu descanso, não entrará na minha casa, não entrará pelas portas, não irá habitar comigo eternamente. Então essa é a palavra de Deus. Muitos, a maior parte deles, não agradou a Deus. E se não agradou a Deus, não vai entrar na sua casa, não vai receber. Será separado, será expulso. Apartai-vos de mim, malditos, não se aproximem de mim. Esta casa não é para vocês, esta casa é para o que ama. Esta é casa de oração, esta é casa de louvor, esta é casa de amor. Vamos falar sobre isso hoje. E se estamos aqui exortando, se essa palavra de Deus para nós hoje é de exortação, é porque é palavra de cura, de arrependimento. Ainda há tempo, ainda é tempo de arrepender-se. Não é um decreto de que já chegou o fim e já está sendo pronunciada a sentença. Ela está sendo avisada, é uma palavra de alerta. Virá o dia, chegará a hora em que todos nós compareceremos diante do tribunal. E a palavra de Deus nos exorta: prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de confissão de pecados, hoje é dia de perdão, hoje é dia de salvação. Mas precisamos nos consertar diante de Deus. Você precisa consertar a sua vida, você precisa viver uma vida que agrada a Deus. E este texto, então, vai nos ensinar, este estudo vai nos ensinar a ter uma vida que agrada a Deus. O que estava acontecendo ali que não agrada a Deus? Nós vemos aqui que, em primeiro lugar, versículo 6, diz assim: e essas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram.
Começa então, primeira coisa, a cobiça das coisas más. É a concupiscência dos olhos, da carne. É como lá no princípio. Vamos voltar lá mais uma vez. Quando o diabo apresenta para o primeiro casal, apresenta ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E toda aquela figura da árvore, disse da aparência do fruto que agradou aos olhos. Fala-se do que se oferecia àquele que comesse do fruto: soberba, cobiça, vanglória. Eles seriam iguais a Deus, eles cresceriam, eles tomariam o Éden de Deus, eles se uniriam ao diabo, eles estariam se unindo à serpente para serem iguais a Deus e então tomarem a posse, roubarem, matar, destruir. O diabo estava ali agindo, inspirando o homem e a mulher, dando-lhes inspiração para que cobiçassem as coisas más, cobiçassem o ser igual a Deus, afrontassem a Deus, desafiassem a Deus, estivesse entrando em confronto, em guerra contra Deus. Por isso a humanidade tornou-se inimiga de Deus. Precisamos agora de perdão, de salvação, de reconciliação, porque o homem se colocou em uma posição de afrontar a Deus. Hoje o homem pode, e nós vamos ver isso aqui no texto, o homem pode criar ídolos, pode se levar à avareza, à idolatria, porque ele tem o conhecimento do bem e do mal. Ele pode se associar com demônios, ele pode já estava desde o princípio se associando com o diabo, com a mentira, com o engano contra Deus, tornando-se inimigos de Deus. Por isso a humanidade foi separada de Deus como inimigo, adversário. Foi colocada uma espada flamejante na entrada do jardim do Éden, porque o homem já era tratado como inimigo de Deus. No pecado, somos inimigos de Deus, somos separados de Deus. Então não agrada a Deus aquele que cobiça o mal mais uma vez. E o povo ali no deserto passou por uma situação em que tinha a palavra de Deus, a palavra da promessa, a terra prometida. Era mais uma vez a história se repetindo. Tinha-se a direção de Deus para que eles andassem pela fé, para tomar posse da terra anunciada, a terra que emana leite e mel, que eles teriam que ir pela fé, eles não estavam vendo a terra. E ao caminhar para a terra da promessa, que então é a terra da fé, é o caminho da fé, mais uma vez, como era o caminho para a árvore da vida, para o fruto da árvore da vida, era o caminho da fé. E os homens seguiram o caminho da vista, da cobiça, da avareza, da idolatria, do diabo, da mentira, para o conhecimento do bem e do mal. Mais uma vez no deserto, o povo está caminhando para a terra prometida da fé, anunciada, que não se via, mas tinha-se a palavra de Deus, então tinha-se que andar pela fé, tinha que se viver pela fé, perseverar pela fé, confiando na palavra de Deus, confiando que Deus deu a promessa, Deus deu a palavra e Deus é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra. Mas muitos, a maior parte deles, se desviou mais uma vez, por isso não agradaram a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro ponto aqui é que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Quando eles desejaram a carne do Egito, quando eles desejaram comer mais, divertir-se mais do que servir a Deus, eles cobiçaram as coisas da terra, como o conhecimento do bem e do mal, as coisas palpáveis,
as coisas perecíveis, as coisas que se viam e não as coisas da fé. Então ali eles desagradaram a Deus mais uma vez. Mais uma vez, Deus dá oportunidade ao homem de andar com ele, o povo de Israel, de ser levado à terra prometida, e mais uma vez a carne trai o espírito, a carne peleja contra o espírito, e mais uma vez o homem prefere, a maior parte deles, diz aqui a palavra, a maior parte prefere as coisas da terra, as coisas deste mundo, as coisas que se podem ver e tocar, os benefícios práticos, imediatos, a glória do mundo, prefere mais esta glória do que a glória de Deus. E mais uma vez eles vão receber o castigo, vão ser rejeitados, vão se tornar malditos. E Deus vai dizer: vocês não entrarão na terra prometida. Vocês não comerão mais uma vez do fruto da árvore da vida. E no fim, nos últimos dias, no momento final, Deus dirá: vocês não entrarão no lar eterno. Vocês não entrarão na eternidade, porque são malditos, porque não me obedecem, porque não creem na minha palavra, porque não andam comigo, não andam na minha presença. E a palavra de Deus está nos dando esta oportunidade para amarmos a Deus, para crermos em Deus, para servirmos, seguirmos a Deus. O testemunho que eu tenho a dar é que no momento do meu batismo com o Espírito Santo, Deus trabalhou na minha vida toda esta sequência. O que é preciso para agradar a Deus? Em primeiro lugar, Deus colocou no meu coração que o primeiro ponto é amar a Deus. Amar a Deus com toda a força. Amar a Deus sobre todas as coisas. O amor dedicado. Como diz o salmista, porque ele se apegou a mim com amor, também eu o livrarei e mostrarei a minha salvação. Se você quer agradar a Deus, o primeiro passo é ame a Deus. Busque amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu desejo, entregando tudo para Deus, amando a Deus com singeleza de coração, com pureza, com integridade. Buscar, em primeiro lugar, o amor. Amar a Deus, entregar a sua vida a Deus. Amar a Deus vai sempre significar buscar a glória de Deus. Buscar que o nome de Deus seja adorado, seja conhecido, seja glorificado. Dar glória a Deus, não da boca para fora apenas, tão facilmente, a expressão glória a Deus, mas de todo o coração, com a vida, com a palavra, com as atitudes, com a ação. Vamos ver isso aqui hoje. Vamos ver como ter um encontro com Deus e o que Deus espera. Vamos realmente descobrir. Deus tem ministrado na minha vida que nós só podemos realmente descobrir quando nós temos essa experiência, quando nós temos a palavra e a praticamos, quando ela se torna real na nossa vida. Se aqui está falando de agradar a Deus, de amar a Deus, nós precisamos ter esta experiência viva em nós, de passar por este momento, de realmente chegar um dia, um momento real, decretado por Deus, testemunhado por Deus, como disse aqui Hebreus a respeito de Abel. Enoque andou com Deus e foi trasladado, recebeu testemunho de Deus. Ao ser trasladado, Deus demonstra que estava se agradando de Enoque. Nós também precisamos chegar a este momento, este ponto, em que realmente toda a nossa vida, toda a nossa força está consagrada a amar a Deus sobre todas as coisas, que isso é verdade,
que isso é real, aconteceu. A festa no céu quando isso acontece. E o Senhor se revela. E Deus escreve seu nome no livro da vida. E Deus te escolhe. E Deus te dá a plenitude do Espírito Santo. E você é batizado com o Espírito Santo. E Deus vem fazer morada eternamente, andar com você passo a passo, todos os momentos da sua vida. Então é preciso chegar a este ponto. É preciso buscar a Deus até o encontrar. E este encontro é real, não é um encontro inventado, mistificado, falsificado, mas é um encontro real, é um encontro verdadeiro com Deus. Então este povo não teve um encontro com Deus, não agradou a Deus. Não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, é o primeiro ponto. Segundo ponto, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Sabe o que isso aqui significa? Eles criaram uma religião. Eles criaram uma doutrina de homens completamente inconsequente, completamente incapaz de agradar a Deus, inacabada, mal feita. A religião do bezerro, da idolatria do bezerro, em que eles podiam fazer coisas, folgar, dançar, comer, beber. Essa seria a sua religião, a religião da festa. Outros, quando Jesus entrou ali no templo em Jerusalém, viu a religião do comércio, a religião da venda, a religião que agrada à avareza humana, é idolatria. É uma religião mal acabada, mal feita, incompleta, incapaz de viver a palavra de Deus, que não obedece a Deus, que não é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Isso é idolatria. O povo inventou uma religião do bezerro, uma idolatria, e com várias práticas que eles próprios inventaram. E o sacerdote Arão disse que então a sua religião seria uma religião morna, seria uma religião mais fácil do que a de Moisés, do que a da palavra de Deus, do que a dos mandamentos. Não haveria lei, não haveria instrução, não haveria exortação. O povo poderia folgar, comer, assentar-se. Roda dos escarnecedores, religião de escarnecedores, religião da diversão, religião do prazer mundano, do prazer humano, uma idolatria, uma religião diabólica, uma religião incompleta, uma religião ineficaz, uma religião sem o batismo com o Espírito Santo, uma religião sem santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, uma religião sem oração, sem clamor, uma religião sem um propósito de amar a Deus e honrar a sua palavra e glorificar a Deus acima de tudo. Não era a religião de Davi, quando ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A verdadeira religião é a religião que glorifica a Deus e obedece a Deus, e ama o necessitado, o órfão, a viúva, guarda-se da corrupção deste mundo e glorifica a Deus obedecendo a sua palavra. É uma religião, a religião de Deus que nos religa a Deus, é uma religião de obediência à palavra de Deus. Mas aqui é criada a idolatria. É como lá o diabo: você pode comer, você pode fazer. Não deixe Deus colocar regras, não aceite os mandamentos de Deus. Essa é a religião do diabo, essa é a idolatria, esta é a religião de demônios.
Em seguida diz assim: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. As pessoas também estão atrás de religião que lhes dê condição de fazer o que gostam, fazer o que querem e satisfazerem os desejos da carne e não do Espírito, e não do batismo com o Espírito Santo, e não de glorificar a Deus. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que os que fazem estas coisas, os que satisfazem os desejos da carne, do mal, do mundo, não agradam a Deus e são malditos, não entrarão no descanso de Deus, não entrarão no lar celestial, não entrarão nas moradas eternas, ficarão de fora, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque essas coisas, diz a palavra de Deus, nós lemos aqui, essas coisas foram nos feitas em figura. Ainda é um caminhar, ainda é um início, ainda é uma coisa que nos serve como exemplo para que nós não venhamos a repetir estes erros. Mas chegará o momento final, chegará o juízo final, chegará o dia do Senhor. E desse dia não passará. Então não serão mais figuras, não serão mais exemplos, mas será o definitivo, será o momento final, virá o decreto, a sentença final. Não haverá mais recursos, não haverá mais tempo. Então é preciso que nós venhamos a nos arrepender, consertar e servir a Deus da maneira que lhe agrada, enquanto é tempo de nos preparar para nos encontrar com o Senhor. E não tentemos a Cristo, versículo 9, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso aqui é muito importante para a sequência desse nosso estudo. Grave bem isto. Veja bem o que está saindo da sua vida, qual expressão está saindo dos seus lábios, o que está saindo de dentro de você. O que sai do seu coração, isso é o que você é o que está dentro de você, o que está saindo. Isso é essencial para agradar a Deus. Uma palavra agrada a Deus, uma outra palavra desagrada a Deus. Com uma palavra você é bendito de Deus, você recebe o testemunho de Deus, com a palavra inspirada do Espírito Santo que sai dentro de você, você é recebido nos céus, e com uma outra palavra diferente, você é maldito, é uma palavra de maldição, é uma palavra de derrota, é uma palavra de rejeição. Deus não se agrada disso, e se Deus não se agrada, você está rejeitado, não entrará no lar, não entrará na casa de Deus. É de Deus e só vai entrar quem agrada a Deus. Quem tiver agradado a Deus na sua vida, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não crer, não vai entrar. Quem não glorifica a Deus, não vai entrar. Quem murmura, não vai entrar. Quem glorifica a Deus, nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. São figuras. Quem murmura, quem blasfema, quem diz uma palavra ociosa, será julgado, condenado por essa palavra, diz a palavra de Deus. E eles ali murmuraram e pereceram. E quem na sequência da história, até o dia do juízo final, continuar assim, vindo a este mundo e continuar assim, irá perecer, então, no fim, sem chance, sem tempo. Será rejeitado por não agradar a Deus. Pelas suas palavras, você agrada a Deus, ou por suas palavras, você desagrada a Deus. E você
precisa agradar a Deus. Você precisa ter uma vida que agrade a Deus. Você não precisa agradar a mais ninguém em geral. Você precisa amar, fazer o bem, obedecer a Deus, perdoar, ter misericórdia, ter paciência, viver em paz, em alegria, servindo a Deus, realizando a obra de Deus e agradando a Deus. Esse você precisa agradar, precisa ter uma vida que agrade a Deus. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, realmente, tudo que aconteceu antes foi parcial, foi temporário e a vida seguiu. O tempo deu nova oportunidade às nações, a Israel, ao povo de Deus, houve restauração, houve reavivamento, houve renovação. Mas para nós, quando é avisado que são chegados os fins dos séculos, não há mais tempo a perder. Você não pode mais errar, você tem que se arrepender. É chegado o fim dos séculos. É chegado o fim. Você precisa se arrepender agora. Não há mais tempo a perder. Esta é a hora. É isso que Deus está falando conosco. Então vamos ver o que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Quando Deus me visitou e eu cheguei a este ponto do batismo com o Espírito Santo, de agradar a Deus, aconteceu o que está escrito aqui na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É para se cumprir na nossa vida. Não é aqui um livro de poesia para nós lermos, para estar na cabeceira da nossa cama e lermos para passar o tempo. É uma palavra viva para viver, para entrar em nós e fazer morada, ter efeito, realizar, se cumprir em nós. Essa é a palavra de Deus. E essa palavra se cumpriu na minha vida. E por isso eu posso pregá-la. Estou aqui ensinando, anunciando esta palavra como uma palavra viva, uma palavra de vida. Deus falou comigo, Deus habita em mim através dessa palavra. Essa palavra veio se cumprir na minha vida. Então houve uma mudança. Ao invés de murmurar, nós começamos a cantar louvores a Deus. A glória de Deus veio habitar em nós. E os louvores a Deus começaram a fluir cada vez mais. Um cântico de louvor, um cântico de aleluia, um cântico de glória. É o que nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Salmo 106 nos diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Essa é uma pergunta que, quando o Espírito Santo fala conosco, ele nos revela sobre o que o salmista está aqui falando. O que é isto? Alguns podem passar rapidamente e achar que é um texto simples, como qualquer outro, que não vai acontecer nada, não quer dizer muita coisa, essas perguntas. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele fala assim: espere um pouco aí, medite nessas palavras, entenda o que eu estou falando às igrejas, entenda a minha palavra. Eu quero te revelar, eu quero falar contigo sobre isto. E ele então fala assim conosco, quando ele diz assim: quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Os que agradam a Deus, os escolhidos de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo? Quem buscou a Deus de todo o seu coração e o encontrou, e Deus se revelou a ele. Este anunciará
os seus louvores. Este terá prazer em meditar na lei do Senhor e em anunciá-la, fazer referência. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem é batizado com o Espírito Santo. Quem agradou a Deus, buscando a Deus, se apegou a Deus com amor, e Deus veio a ele, e Deus se manifestou a ele, e Deus lhe deu a palavra, lhe deu a condição, o Espírito, autoridade, sabedoria, força, poder, vigor e amor a Deus para referir as obras poderosas do Senhor e anunciar os seus louvores. Quem mais faria isso? Quem mais amaria a Deus desta forma, a ponto de ter o seu prazer no Senhor? O meu prazer é louvar ao Senhor, é testemunhar da glória de Deus, é fazer referência às suas obras, às suas maravilhas. Que grandes obras o Senhor tem feito sobre a terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o que sustenta a vida humana. Ele é o que nos dá os bens, a alegria, a paz. Ele é o que cuida de nós. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E quem estaria agora fazendo referência às poderosas obras do Senhor? Aquele que buscou a Deus e teve um encontro real, sincero, puro, verdadeiro com Deus. E Deus lhe deu o Espírito, e Deus veio habitar com ele, e Deus o tomou, e Deus o usa, e Deus fala através dele. Este vai referir as obras de Deus, este vai conhecer as obras de Deus, porque o Espírito Santo revela as obras de Deus, revela Deus, revela a glória de Deus. Porque o nosso espírito está em comunhão íntima com o Espírito de Deus, e ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus e nos fala sobre o Pai, nos diz quem ele é, nos diz o quanto ele nos ama, o quanto ele tem carinho, o quanto ele tem cuidado de nós, o quanto ele nos sustenta nesta hora, nos envolve com o seu Espírito, está aqui conosco e nos guarda, e somos um com ele. Quem fará referência à glória de Deus, às maravilhas que o Senhor tem feito sobre a terra? Somente o homem, a mulher, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, na qual o Senhor habita, o qual é templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo é um templo de louvor a Deus, é um templo, nós somos um templo para anunciar a glória de Deus, os louvores do Senhor. Versículo 4, versículo 3, bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Bem-aventurados porque agradam a Deus. Porque os que observam o direito realmente têm temor a Deus, guardam os mandamentos de Deus, guardam as instruções de Deus, não são idólatras, não estão negligenciando a palavra de Deus, a direção de Deus, são obedientes a Deus, observam o direito, então estão prontos a guardar, a obedecer o direito, a praticar a sua palavra corretamente. Diz aqui: o que pratica a justiça em todos os tempos, é este que entrará na presença de Deus, no santuário de Deus para o adorar. É este que viverá com Deus eternamente. O justo viverá pela fé. E ele não pode se desviar deste caminho da justiça, do amor a Deus, do amor à palavra de Deus. E ele só vai vencer através do poder do Espírito Santo que habita nele. É Deus quem nos sustenta neste caminho. Caminho estreito,
porta estreita, mas que o Senhor sustenta. É o caminho que agrada a Deus. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Nós poderíamos aqui interpretar, já temos aqui referência, o Espírito Santo já está trabalhando em nossa vida, para falar que nós cantamos um hino que diz a respeito da visitação do Espírito Santo. Vem, visita a tua igreja. Visita, Senhor, visita, toca, cura, trabalha, faz milagres, Senhor, aqui. E ele aqui, o salmista dizendo, Senhor, visita-me com a tua salvação. E realmente a salvação, nós já temos aqui ensinado, a salvação vem pela fé, pelo ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus. Que privilégio Deus falar conosco. Ao receber esta palavra como o maior privilégio possível na nossa existência nesta terra, é ter uma palavra de Deus para a nossa vida. Dar valor extremo, sobretudo, acima de tudo, a palavra de Deus. É ela que nos sustenta, ela que nos criou, ela que nos dá vida. Então, salvação é este caminho da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós a recebemos com o coração preparado, aberto. Abrimos a porta do nosso coração, recebemos a palavra de Deus no coração. Abrimos esta porta para ela entrar, guardamos no coração para não pecar contra o Senhor. Pecar seria desobedecer a palavra. Pecar seria viver de forma diferente da palavra de Deus. Por isso nós guardamos no coração, para ela nos dirigir. A palavra de Deus tem que ser obedecida primeiro, acima de todas as outras palavras do mundo. Então, na sequência, nós somos batizados pela aspersão da água pura, purificado o nosso coração, temos um novo coração, um coração regenerado, um coração circuncidado por Deus para obedecer a Deus. E agora, como nós desejamos acima de tudo, de todas as coisas, glorificar a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus. Senhor, eu não quero mais pecar contra Ti. Senhor, eu quero Te honrar. Senhor, eu quero viver para sempre contigo, viver para realizar a Tua vontade. Assim nós nos derramamos diante de Deus, assim nós nos quebrantamos profundamente, totalmente, o coração totalmente quebrantado e contrito diante de Deus, pedindo a Deus, acima de tudo, que possamos realizar a Sua vontade, que possamos amá-lo e jamais, Senhor, desobedecê-lo, jamais, Senhor, fazer algo contrário à Tua vontade, porque nós te amamos, Senhor, nós nos apegamos a Deus dessa forma. E Deus, neste momento em que temos este propósito de obedecer a Deus e a Sua palavra, Ele nos dá o Espírito Santo. Ele derrama o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai conosco para que possamos andar no seu caminho, como lemos ali no último estudo na carta de Paulo aos Colossenses. Está em Atos, está em Marcos, está em toda a palavra de Deus. E aqui o salmista, no Salmo 106, versículo 4, fala, visita-me com a tua salvação. Ele está dizendo, me batiza com o Espírito Santo e não retires de mim nunca mais o teu Espírito, que ele ande comigo para sempre. E ele vai andar, ele vai estar. Deus vai responder esta oração porque agrada a Deus. Você já tem agradado a Deus no seu propósito de obedecer a Deus. Deus se agrada, Deus responde esta oração. E Ele visita com a salvação, Ele visita com o Espírito Santo, Ele batiza com o Espírito Santo para nos dar condição de seguir nesta caminhada, neste propósito de glorificar a Deus. Versículo 5, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije
com a tua herança. Todo esse texto está fazendo referência ao Espírito Santo, a alegria do Espírito, a força do Espírito, a direção do Espírito, os dons espirituais, para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que você entenda qual é a alegria do povo de Deus, só pela revelação do Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo, é que você vai ter discernimento espiritual do culto, como Abel teve discernimento do culto que agrada a Deus, e Deus respondeu do céu, confirmando. E Davi também quer essa experiência com o Espírito Santo, que vai lhe dar esta alegria e esse discernimento espiritual. Ele vai fazer a coisa certa, ele vai agradar a Deus. Por isso Deus diz que escolheu a Davi, um homem que tem um coração segundo o seu coração. Um coração que vai obedecer a Deus. Davi vai cumprir a minha palavra. Eu escolho Davi. Davi será o rei de Israel, porque ele tem um coração preparado para obedecer a minha palavra. Você quer agradar a Deus? Procure ter um coração pronto para obedecer a palavra de Deus, disposto a obedecer a palavra de Deus acima de tudo, a ponto de, em um momento, vai acontecer, você vai perceber isso. Isso aconteceu na minha vida, de em um momento você perceber que você já renunciou de verdade, no coração, na mente, com todo o seu ser, a tudo o que o mundo tem a oferecer. Você entregou no altar e você se colocou à disposição de Deus e declarou: Deus, eu sou todo teu. Deus, eis-me aqui, eu me entrego a ti. Eu me entrego totalmente a ti, Senhor. Que se cumpra a tua vontade na minha vida. Eu renuncio, eu entrego tudo, Senhor, no teu altar. Eu entrego tudo por ti, Senhor. O Senhor vale mais do que todos os tesouros desta terra. Neste momento, Deus te escolhe. Neste momento, você está agradando a Deus. Neste momento, seu coração é um coração submisso, entregue completamente a Deus, e Deus vai realizar a obra. Deus então vai pegar este coração totalmente esvaziado e vai encher com a sua glória, com o seu Espírito Santo. E o testemunho que eu tenho a dar é que exatamente o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Salomão, o que aconteceu com os apóstolos, com os profetas, vai acontecer na sua vida. Deus vai te dar tudo de novo e agora transformado. Você vai servir a Deus, Deus vai te dar a sabedoria, Deus vai te dar a revelação, Deus vai te dar a inteligência espiritual, Deus vai te dar os dons do Espírito Santo. E Deus vai te dar tudo outra vez, porém tudo no seu lugar certo, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas sendo acrescentadas na posição certa. Você pode, como Salomão, receber muito mais do que você tinha, porém a forma como você vai administrar, como você vai ver, será uma forma completamente transformada, uma forma totalmente nova. Todos os seus bens, toda a sua vida, você consagra a Deus, você entrega a Deus, estarão a serviço de Deus. O Espírito Santo toma posse e administra e cuida da sua família, dos seus bens junto com você. Você já é dele, você já é totalmente dele, você já está totalmente entregue a ele. Então ele vai te ajudar, ele vai te abençoar, ele vai te dar tudo, vai te dar tudo novo. Você entrega tudo, ele recebe, te dá tudo novo.
tudo transformado. E você então usa as coisas, usa todos os bens que Deus te dá neste mundo. O ouro e a prata do mundo Deus te dá, como Deus deu a Davi, Deus deu a Salomão, Deus deu a tantos outros, a Esther, Deus deu ao povo de Israel em tantos momentos da sua história. Deus deu aos apóstolos em momentos especiais, como Paulo diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei ter abundância, porque Deus em certos momentos proveu, abençoou, tudo conforme a vontade de Deus. Será tudo diferente. A maneira como você verá a administração dos bens deste mundo, desta terra, a sua visão será transformada. Você saberá ter, você vai receber e saberá usar para a glória de Deus. Será feliz e abençoado nessa terra. Em nome de Jesus. Essa é a promessa de Deus. Para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Essa é a promessa de Deus para os que agradam a Deus. Como o salmista que se refere, o Espírito Santo vai te dar tudo outra vez, vai te dar alegria, regozijo junto com o povo de Deus, te dará visão espiritual, vai te dar discernimento da alegria, vai te mostrar onde está a alegria. E a maior alegria que Ele vai te revelar é a alegria da glória de Deus, de honrar a Deus, de testemunhar da palavra de Deus. Nós vamos continuar, se Deus assim nos permitir, no próximo estudo, falando sobre este mesmo tema. Vamos continuar servindo e agradando a Deus. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua casa, toda a sua família.